Graça e paz a todos, amém? Amém, muito bom poder estar reunidos com os irmãos. Meu nome é Sérgio, posso dizer que eu sou missionário dessa igreja há mais de 10 anos. Por que eu sou missionário dessa igreja há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos essa igreja me acompanha em oração. O Ministério de Intercessão já ora pela nossa família missionária lá. A nossa família missionária está lá no Paraná e já nos acompanha há mais de 10 anos. Então, eu tenho o prazer de dizer aqui, para quem não me conhece, eu sou missionário dessa igreja. E de antemão, primeiramente agradecer a Deus, mas também quero agradecer a você, que sempre, independente de orar especificamente pela família missionária Sérgio, mas você que em algum momento, no seu devocional com Deus, no seu momento com Deus, você coloca a vida dos missionários no altar do Senhor. Porque eu posso dizer, como um representante, aqui de milhares de missionários espalhados, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, que a sua oração chega. E é ela que nos sustenta lá no campo. Muitas vezes, quando a gente está esperando um milagre do Senhor, a sua oração chegou lá. E esse milagre acontece. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês as boas novas, quero compartilhar com vocês as respostas, de oração que têm ocorrido. Primeiro eu vou explicar qual é o nosso ministério. Há muito tempo no Paraná, eu fui como missionário de plantador de igreja. E eu fiquei no noroeste do Paraná, numa cidade chamada Paraíso do Norte, que fica especificamente no noroeste do Paraná, entre a cidade de Maringá, que é muito conhecida, e Paranavaí. E plantamos uma igreja batista lá. Começamos a igreja com 7 membros e, através do ministério esportivo, deixamos uma igreja organizada com aproximadamente 70 membros, lá no interior do Paraná. E, com isso, a gente fez muito trabalhos sociais, missionários sociais ali naquela região. E agora, Deus nos chamou a gente para um novo desafio. Um desafio que foi de mudar para a capital, Curitiba, quer dizer, Friotiba. Gente, o pessoal fala que faz frio em Curitiba, mas faz muito frio, muito frio. Tá? Eu costumo dizer que é um mês de fresco, nem de calor, e 11 meses de frio, gente. É bem isso mesmo. Então, mudamos lá para a capital, Curitiba, e lá nós estamos trabalhando com um ministério chamado Pluripovos. O que é o Pluripovos? É um ministério que a gente trabalha com acolhimento, evangelismo, plantação de igreja em meio a imigrantes, pessoas que estão chegando fora do Brasil, que acabam se mudando, saindo do seu país e vindo morar lá especificamente em Curitiba e região. Estamos trabalhando com refugiados, pessoas que saíram do seu país por motivo de guerra, motivos políticos, e estão lá no Paraná. E também estamos trabalhando também com as pessoas que são chamadas de apátridas. O que são apátridas? São pessoas que não são reconhecidas pela sua pátria. E elas acabam ficando sem documento e elas são abandonadas e quase fica uma pessoa que não é reconhecida pela sociedade nem reconhecida pela sua pátria. E também esse Ministério Pluripovos, trabalhamos com 2 comunidades tradicionais. Uma são os ciganos. Até esse ministério começou a trabalhar, já tem 22 anos com ciganos, foram pioneiros no Brasil a trabalhar com evangelismo com ciganos, seja o cigano Calon ou Rom, essas 2 etnias, e também temos um trabalho iniciando com quilombolas. Então, é um pluripovos, um pluri de muitos povos mesmo. E nós estamos lá em Curitiba. Então, eu vou passar um slide aqui para vocês conhecerem melhor a família missionária, os nossos desafios, e depois eu vou voltar a falar de algumas coisas para vocês. Tá bom? Então, irmão, pode colocar o slide para mim. Eu sei que talvez... ali você enxerga... Isso, vai ficar melhor para o pessoal enxergar. Então, estamos ali a família missionária, está eu, do seu lado direito, do outro lado está minha esposa, Andréia,
as minhas duas pequenas filhas, né? A que é mais alta ali é a Sara. A Sara tem 11 anos e temos a Samara, que tem 9 anos. Então, a gente está lá em Curitiba. Pode passar, meu irmão. Então, o trabalho com pluripovos, ele trabalha com etnias, com povos, né? A gente acolhe, evangeliza as etnias, imigrantes e refugiados. E nós temos um trabalho que ele acaba acontecendo, ele sendo missionário, social e acadêmico. E nós participamos muito na linha de frente, acolhendo os ucranianos que chegaram em Curitiba, cerca de 60 ucranianos que chegaram, um grupo chamado GKPN, que é chamado Global King Party Network. Eles trouxeram os ucranianos para Curitiba, porque é um clima mais perto da Ucrânia, né, bem fresco. Depois eles se adaptaram em Curitiba e foi para Prudentópolis, que é chamada Pequena Ucrânia. É a cidade no mundo, por metro quadrado, que tem mais ucraniano fora da Ucrânia. Então, lá também tem um clima bem fresco, né? E enviaram, né? A gente participou do acolhimento, eu participei muito de uma forma incisiva de aprender ali, de ensinar com eles, também aprender um pouco de ucraniano, de ensinar as primeiras palavras em português com eles ali, com os ucranianos. E ali uma foto quando a ONU veio nos visitar. A ONU veio visitar para saber como que nós estávamos acolhendo os refugiados que chegaram da Ucrânia. Então, o nosso ministério participando desse acolhimento, que seja um acolhimento humanitário, mas também evangelístico, social e cristão. Pode passar, meu irmão. O próximo slide, né, que a gente vai poder mostrar, está ali um trabalho com umas famílias venezuelanas. Nós temos um trabalho que estamos começando uma plantação de igreja em meio a venezuelanos. Uma informação para que você possa ter um pouquinho de noção do que está acontecendo no Paraná. O Paraná, ele só perde hoje para São Paulo de número de recebimento de refugiados venezuelanos. Assim, e pessoas até que vêm de fora. É um número muito expressivo, né? E eles estão, só para os irmãos terem uma ideia, são cerca de 150 venezuelanos que chegam por mês em Curitiba. Então, é muitos venezuelanos. E nós estamos plantando uma igreja em meio a um grupo de venezuelanos, o qual nós temos culto em bilíngue, porque os venezuelanos querem aprender o português, mas também nós ali temos o culto em espanhol também, para que eles possam se acomodar melhor e possam ali ter um pouco da sua terra, um pouco do seu país aqui no nosso território brasileiro. Pode passar, meu irmão. O próximo slide, nós vamos ver ali, eu estou ali com Jean-Pierre, eu vou falar um pouquinho dele na mensagem. Ele está com a bandeira do Haiti. O Haiti é a segunda, a gente pode dizer que é o segundo país com mais imigrantes, que vem no nosso país. Tem chegado, principalmente lá no sul, tem muito, em Santa Catarina tem demais, São Paulo também tem bastante. E nós estamos plantando uma igreja também em meio aos haitianos. O haitiano, ele, apesar, né, de ter uma influência muito forte do francês, o haitiano ele tem a própria língua dele, que é o crioulo haitiano, porque o crioulo, se eu não me engano, existe 16 tipos de crioulo. Guiné-Bissau tem um crioulo, mas não é o crioulo haitiano, é crioulo africano. Então, o haitiano, nós estamos plantando uma igreja haitiana lá em Curitiba, o qual lá eu não sou o pastor, lá eles falam que eu sou o pasteur. O pasteur. Então é o crioulo, que acaba sendo um derivado um pouquinho do francês, e tem sido um trabalho bem gratificante e bem assim, que Deus tem nos direcionado muito bem. Pode passar. Aqui a gente está vendo várias fotos da congregação haitiana. Nós estamos com uma média de 30 a 40 haitianos se reunindo, meus irmãos. Aí imagina, né, o culto, eu estou lá pregando, e o Google ajuda muito, né, gente? Ele só ajuda, ele não é aquele 100% fiel, mas aí eu acabo tendo que aprender o idioma. Até no final eu vou falar um pouquinho aqui de crioulo, vou dar uma saudação em crioulo para vocês. A gente acaba aprendendo o idioma, mas eles também querem aprender o português. Por quê?
O refugiado, o imigrante que está aqui, as pessoas só dão emprego para ele se eles falarem português. Então, tem essa dificuldade para eles conseguirem emprego. E o Haiti vive uma guerra civil, o qual a gente tem alguns problemas, até peço para que os irmãos orem quando lembrar disso, tá? Vira e mexe, o Haiti está com 12 milícias dominando o país, mataram o presidente, e o Haiti, essas milícias, eles descobrem, se a pessoa tem algum parente no Brasil ou nos Estados Unidos, eles sequestram, e pedem um valor absurdo para soltar as pessoas. Então, tem um pai, né, do nosso amigo ali, Jean-Pierre, ele está sequestrado no Haiti. Aí sabia quantos que pediram os sequestradores? 200 mil dólares, gente. Como que vai conseguir 200 mil dólares? Então, eles ficam lá, faz com que a família envie dinheiro. E aí depois talvez é vencido no cansaço, porque já aconteceu isso com outros irmãos haitianos. E aí o dinheiro máximo que arrecadar vai ficar para eles. Então, é uma situação para a gente orar. Então, lembre da sua oração, de orar pelo Haiti e por infelizmente, essas milícias que dominam o país. Próximo slide. Aqui é uma capacitação nossa, né? A gente dá uma capacitação, às vezes, para a igreja, para ministério, dentro da igreja, para como saber acolher essa pessoa que vem de fora. Porque vocês vão ver aqui, a gente não quer, o nosso ministério toma muito cuidado para que a gente não possa catequizar a pessoa de fora, o imigrante refugiado que está chegando aqui. A gente quer o quê? O nosso desejo, o que a gente coloca diante de Deus, que um haitiano ganhe outro haitiano, que o venezuelano ganhe outro venezuelano, que um sírio ganhe outro sírio para Jesus. E ele precisa ser como ele é no país dele. É claro, ser um cristão autêntico, mas sendo do país dele. Então, a gente não quer que ele se torne igual a mim, igual a X, Y. Então, por isso que a gente dá capacitação à igreja, ministérios. A gente também tem feito muita parceria com o governo federal, fazendo cartilha, parcerias relacionadas com a OAB também, relacionado a tudo isso, de saber tratar o imigrante, o refugiado, o apátrida ou os povos e comunidades tradicionais. Pode passar o último slide. Aqui fica um desafio, esse último slide, que a gente conta com a sua oração, para que você possa lembrar de orar por esses povos que nós trabalhamos. É uma missão transcultural no Brasil. Então, a gente trabalha aí pessoalmente com evangelismo pessoal com sírios, os ucranianos, que eu já disse, com venezuelanos, haitianos e guineenses. E também a gente começou assim um vínculo com uma família muçulmana afegã. Então, se você lembrar, ore pelo nosso ministério, Pluripovos, quanto com as orações de vocês. E aí eu trouxe um vídeo bem curtinho, para vocês também viajarem, para vocês sentirem como que é a nossa congregação haitiana lá em Curitiba. Então, o vídeo é de 40 segundos, e eu queria que você pudesse ver, e você vai ver um pouquinho o que o missionário aqui tem falado. Pode colocar o vídeo aí, meu. Amém? Amém. Então, irmãos, vocês viram? É um pouquinho da África com caribenho, né? Com a percussão, né? Eu costumo brincar lá na igreja falando assim, nossa, eu vou estar bem lá no céu. Por quê? No céu, né, a gente vai ser uma só nação. Mas quando tiver o grupo haitiano, já lembro, já estou aqui, o da África é bem parecido com o haitiano. Então, vou poder desfrutar de todo mundo lá, a gente cantando. Mas, tirando a brincadeira à parte, vocês puderam ver o quanto é bom
a gente vê o povo louvar na língua dele. E aqui no Brasil, Então a gente tem esse desafio. Mas o desafio maior para nós tem sido o quê? Imagina, um missionário, uma família missionária que trabalhava no interior do Paraná, ele tem um chamado para trabalhar transcultural, aprender várias línguas. E como surgiu esse convite? Como que vocês foram parar lá? É isso que eu quero começar a compartilhar com vocês. É o seguinte, nós tivemos oramos mais de um ano para aceitar esse desafio, mas a nossa família encarou esse desafio como o quê? Voltar às origens. A nossa família tem muito DNA missionário. Então a gente sentiu o desafio, a resposta de Deus, que nós tivéssemos lá. E esse chamado, ele completou um fato que ocorreu há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, eu fui fazer um curso para aprender a pregar na linguagem do esporte. E foi um curso chamado pelo PEM, chamado Programa Esportivo Missionário, da Junta de Missões Mundiais. Eu aprendi várias dinâmicas, como colocar a Bíblia, como se portar com atletas de alto nível, atletas amadores, e você poder pregar e ter ali um desenvolvimento melhor. E eu lembro que o pastor que era coordenador do programa ali esportivo missionário, da Junta de Missões Mundiais, hoje ele é até presidente dos Atletas de Cristo, o pastor Marcos Grava, ele fez um apelo. Ele colocou um vídeo, o qual os jogadores do Brasil foram fazer uma visita no Haiti. E a visita que os jogadores fizeram foram num tanque de guerra. E foi lá no Porto Príncipe. E Porto Príncipe parou no Haiti. O pessoal no Haiti ama muito o brasileiro, porque o brasileiro, o Brasil, esteve muito tempo envolvido com a missão de paz da ONU lá no Haiti. Então aquele pessoal tirava a camisa, ficava no meio do tanque de guerra e parou. Foi um acontecimento assim histórico lá no Haiti, que foi essa partida. E esse pastor fez um apelo no final. Ele fez um apelo dizendo assim: se o futebol pode fazer isso em um país, eu queria que você hoje pudesse abrir o seu coração e ver o que Deus pode fazer num país desse. E ele fez um apelo: se você sentiu o toque de Deus, ou Deus te chamando, para que você pudesse primeiramente visitar o Haiti, você vem aqui na frente. Gente, eu falei, nossa, com chamado, Deus está me chamando, deve estar chamando um monte de gente. Só fui eu na frente. E aí eu comecei a me preparar para ir para o Haiti, eu cheguei do curso, avisei minha esposa. Só que aconteceu o seguinte: o Haiti começou a ter terremoto, a minha esposa ficou grávida da primeira filha, ficou da segunda filha, e eu não pude visitar o Haiti. Mas, meus irmãos, olha só, passado 13 anos, antes desse convite de ministério que eu tinha para ir para Curitiba, eu não sabia que eu ia trabalhar com haitiano, eu não fui para o Haiti, mas Deus trouxe o Haiti até mim. Olha só como que Deus faz. Há 13 anos atrás. E aproveitando essa mensagem, eu quero falar com vocês também. A gente sabe que Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado que Deus coloca no nosso coração, às vezes a gente fica relutando com isso, resistindo. Ou às vezes o que a gente faz? Está demorando muito, né? Deus me chamou para fazer aquilo, me chamou para ser um missionário, Deus chamou para me ajudar no MAPED, Deus chamou para mim estar no Ministério de Intercessão ou de Introdução, Deus tem me chamado para mim exercer algo na igreja, Deus tem me chamado para me preparar para o ministério, mas está demorando. O pastor não me chama, ninguém me vê. Mas eu queria dizer, baseado nesse testemunho meu, que é o seguinte, meus irmãos e minha irmã, não é tarde. O tempo de Deus é diferente. Eu digo para vocês hoje, se fosse 13 anos atrás, se eu tivesse nesse ministério, eu não teria a capacidade ainda de poder servir melhor nesse ministério. Então, tudo tem um tempo de Deus. Então, você que tem um chamado de Deus, a gente fala que você é um vocacionado. Você é um vocacionado de Deus. Você tem uma vocação para servir a Deus. Independente da sua idade.
E eu quero ser instrumento de Deus na sua vida hoje à noite. E eu trago uma palavra aqui, espera, confia no Senhor. 13 anos, meu irmão. Deus está te moldando. Deus está te preparando melhor. Então continue servindo a Deus. Continue se colocando à disposição de Deus, do Espírito Santo de Deus, dizendo, eis-me aqui. Eu faço sempre isso, sabe por quê? A igreja do Brasil precisa que os vocacionados continuem aparecendo. E às vezes a gente tem tantas pessoas vocacionadas para várias áreas da igreja, para vários ministérios, para missões. Gente, falta missionário, vocês sabiam disso? Faltam missionários para países não alcançados. Olha só para você ter uma ideia, tem uma estatística que fala que cada igreja brasileira, se ela enviasse um missionário para um país não alcançado, Jesus já seria anunciado em toda a terra. Está faltando. Sabe? Mas por quê? Às vezes a gente acha que está demorando muito. Às vezes a gente acha, Deus não vai me usar, quem sou eu? Mas é Ele que capacita. Como o pastor falou aqui domingo, né? É Deus que dá a capacidade. É Deus que orienta. Então, meu irmão, no final dessa mensagem, eu quero orar por você, vocacionado, para que você, em nome de Jesus, não desista. Independente da sua idade, não desista. Se você tem um chamado no seu coração, deixe ele continuar ardendo. Continue dizendo para o Senhor, eis-me aqui. E eu tenho certeza que às vezes vai ser até menos de 13 anos. Ou se for mais, vai ser para a honra e glória de Deus. Porque vai ser maior a glória. Mas para que você mantenha essa chama acesa. Amém? Então assim, meus irmãos, nós fomos parar em Curitiba, uma mudança radical, passando esse frio, porque o interior do Paraná não era tão frio assim. Então, eu queria deixar com vocês aqui um desafio, através desse título que eu venho trazer hoje, que é o quê? De nós sabermos viver em um mundo que está em constante transformação. Que desafio! Que desafio nós temos de viver num mundo que está mudando a cada momento. Tudo muda a todo momento. E será que eu devo mudar? Será que eu devo mudar a cada momento, a partir que o mundo está mudando? Ou será que eu devo ficar sempre vivendo na nostalgia, aquilo? Não, meus anos 80 e 90 foi melhor, então eu vou viver sempre os anos 80 e 90. Como que Deus pode me ajudar? Como que o Espírito Santo de Deus pode nos dar a direção? E aí eu separei um versículo para que nós pudéssemos começar a compreender isso, de como viver em um mundo de constante transformação. Ele fica lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Nossa, missionário, pastor Sérgio, Eduardo, Dulce, o mundo está em completa mudança, e agora eu acabo de ler essa palavra, o apóstolo Paulo dizendo que nós também devemos ter uma mudança de mente completa. Meu Deus, as coisas pioraram agora. Será que eu tenho que mudar tudo? Será que eu tenho que fazer o quê? Eu quero dizer para você, calma, vamos lá. Nós, para vivermos num mundo em transformação, eu costumo dizer que a gente precisa dar 2 passos. É bem rapidinho hoje, eu quero que você aprenda só 2 passos. O primeiro passo, que nós precisamos viver um mover novo. Viver um mover novo. Viver um mover novo, eu lembro de Romanos 8:6, que diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Viver o mover de Deus a cada dia
é ter uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. O mundo tem mudado, a sociedade tem mudado, os pensamentos têm mudado, muitas coisas têm mudado. E todos nós precisamos de um mover novo de Deus, que é o quê? Ter uma mente controlada pelo Espírito de Deus. E como que começa a ter uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus? Como que eu consigo ter um mover de Deus? Nós precisamos ter experiências com Deus. Meus irmãos, eu fiquei muito triste. Lá em Curitiba eu fui conversar com um jovem, que ele era um jovem muito assíduo na igreja. E lá na igreja ele foi um jovem vocacionado. Foi para o seminário. A mãe dele tinha condição, fez com que ele fizesse um mestrado lá na Escócia, voltado para a área pastoral. Mas sabia o que aconteceu? Esse jovem abandonou Deus. Fez seminário, vocacionado, abandonou Deus. E em uma das conversas, orando pela vida dele, a gente reatando algumas conversas, perguntei para ele: por que você abandonou Deus? Depois de toda a experiência, você era um jovem vocacionado na igreja, trabalhava, falava de Deus, fez um seminário, você fez um mestrado na Escócia, onde todo mundo queria fazer. Por que você abandonou Deus? E ele foi claro em dizer: eu abandonei Deus porque eu nunca tive uma experiência real com Deus. É um mover de Deus. Nós precisamos ter relacionamento íntimo, precisamos ter experiências com Deus, porque essa experiência, ela vai gerar um relacionamento, e esse relacionamento, ele vai criar um mover novo com Deus a cada dia. Não é um Deus que vai mudar, mas nós vamos ser um instrumento que será sensível a Deus. Eu vejo lá, eu gosto de ver o Serginho tocando, né? Para o Serginho tocar, a guitarra dele tem que estar afinada. Isso é o mover de Deus. Então que nós possamos ser instrumento afinado para que Deus possa nos tocar. Para que Deus possa nos tocar. Então vocês lembram do Jean-Pierre? O Jean-Pierre que estava comigo na bandeira, ele estava no Haiti, e ele falou que sempre quando estava no Haiti, ele queria ir na igreja, mas aparecia sempre o quê? As amizades. E toda vez que ele ia na igreja, aparecia um amigo e falava: vamos sair com a gente. E ele saía. Então o Jean-Pierre não ia na igreja no Haiti. E o Jean-Pierre, ele estava em Curitiba, 2 anos desempregado. E o Jean-Pierre estava sentado numa praça chamada lá em Curitiba, uma praça logo no centro, que chama Praça Tiradentes, e ele falando com Deus e falando assim: Deus, eu estou 2 anos desempregado, fazendo uma oração. Eu quero primeiramente te pedir perdão. Perdão porque eu queria ir na igreja, mas eu deixei com que os meus amigos me levassem para longe da igreja. Então me perdoa, Deus, e me ajuda a arrumar um emprego, porque eu tenho esposa e tenho filho. Eu preciso, Deus. E o Jean-Pierre levantou da praça. Nisso, estávamos andando no centro de Curitiba, não conhecia o Jean-Pierre, fazendo uma caminhada de oração. E de repente Deus fez com que a gente batesse de frente com o Jean-Pierre. A gente olhou para ele olhou para nós. A gente perguntou: você é brasileiro? Aí ele: não. Ah, tá, você é o quê? Haitiano. Ah, tá. A gente pode orar por você? Aí ele: sim. Mas você tem algum motivo? Aí ele falou: eu preciso de um emprego. Nós oramos, pegamos o WhatsApp dele, tudo bacana. E o que você tem experiência? Ele falou: em construção. Meus irmãos, começamos a distribuir o nome dele no WhatsApp, no Facebook. Só sei que no mesmo dia conseguimos um irmão da igreja que tem uma construtora, e esse irmão já ia contratar o Jean-Pierre no dia seguinte. E levamos essa notícia para ele. Ele deu o endereço da casa dele, a gente foi lá, pegou ele, já levamos ele na obra para conhecer o irmão. O Jean-Pierre ficou feliz, porque ele teve uma resposta de oração, que estava 2 anos desempregado. Aí sabia o que o Jean-Pierre fez? Ele falou assim: Deus me abençoou. E agora,
até me arrepia sempre que eu lembro dessa história, porque ele é muito sincero em falar, e não fala o português assim, eles falam bem pausado, porque está aprendendo português. Aí ele fala assim: pastor, agora eu só quero andar para frente, eu não quero mais andar para trás. Eu vou abrir a porta da minha casa para que vocês venham aqui dar estudo bíblico para mim, para minha esposa e para o meu filhinho ver também. E começamos, irmãos. Primeira semana só tinha o Jean-Pierre e a esposa, e estamos lá reunidos. Segunda semana, apareceu mais dois haitianos, 5. Passou uma terceira semana, ficou com 5. Quarta semana, 10. Um mês, 15. Um mês e meio, 30 haitianos, irmão. Aí vocês viram ali que o louvor, imagina na garagem isso aí, ia da polícia. Aí oramos para Deus abrir um espaço. Então, através do Jean-Pierre, essa oração que ele fez no Tiradentes, nós chegamos a ter ali aquela congregação haitiana que vocês viram. E o Jean-Pierre fala: eu não quero mais andar para trás, eu quero andar para frente. Isso é ter uma mente controlada, isso é ter uma mente controlada, isso é ter uma pessoa realmente que quer viver o mover de Deus. E quer viver um mover de Deus. E sabia o que o Jean-Pierre fez ainda, gente? Olha só que bênção. Ele estava voltando do serviço um dia e ele vê um casal com uma mulher embaraçada. Quem fala espanhol sabe o que é embaraçada aí? Grávida, isso, venezuelana, por isso que ela estava embaraçada. E ele estava andando e viu um casal vendendo brigadeiro. Né? E ele chegou para esse casal e falou: tá, como que vocês estão? O casal começou a falar com eles, meio espanhol, gente. E ele falando crioulo, só para você ter ideia. Olha como que Deus vai fazendo as línguas, se entenderem. O Jean-Pierre perguntou para ele: mas como que vocês estão? A gente chegou no Brasil ontem, chegamos aqui em Curitiba ontem, estamos pouco tempo aqui no Brasil, a gente está morando num hotelzinho ali, bem simples, mas está acabando o nosso dinheiro e a gente está numa situação muito difícil. Sabe o que o Jean-Pierre fez, gente? Tá bom, para de vender o bombom, vamos para minha casa. Levou o casal, deu almoço, café da tarde, deu janta. E o que ele fez? Vou levar você na igreja para vocês conhecerem o pastor. Aí levou para a gente conhecer na igreja. Quando chegou na igreja, eu estou lá, vi um casal diferente, falei: o pessoal não é haitiano não, gente, diferente aí, né? Aí ele chegou: esses aqui são meus amigos, pastor. Eu fiz a mesma coisa que vocês fizeram com a gente. Eu fiz com eles. E começaram a trazer. Então é aquela família que eu estou dando estudo. Que a gente está dando estudo, que vocês viram. É a família que o Jean-Pierre evangelizou. Um haitiano. E eles estão lá com a gente na congregação haitiana. Então agora a gente quer, a partir de terça-feira, culto espanhol, quarta-feira haitiano, domingo de manhã, lá a gente vai fazer o espanhol e depois, logo em seguida, o culto em haitiano, lá em crioulo. E é assim, então isso é ter experiência com Deus. Viu a palavra do Jean-Pierre? Eu fiz com ele o que vocês fizeram comigo. Ele sentiu, ele teve aquela experiência com Deus. Isso é um mover novo com Deus. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus e essas experiências, sejam elas com a palavra de Deus, porque começa ali, a gente se encher dessas experiências. A experiência pode acontecer através da palavra de Deus, a experiência com Deus pode acontecer através da oração, a experiência com Deus pode acontecer através da nossa comunhão com Deus e também com a nossa comunhão com o nosso irmão, com as pessoas. Um mover novo de Deus vai ser uma experiência com Deus constante, não vai ser esporádica. E Deus vai dando o quê? O discernimento, Deus vai dando direcionamento, fazer a gente se encontrar, pessoas que precisam se encontrar. E a igreja que sou eu, a igreja que é você, irá cumprir o desafio de quê? De viver um mover novo a cada dia com Deus. Amém? Continuando e indo para o final, para nós continuarmos a viver em um mundo que está em constante transformação, nós precisamos ser um instrumento de vidas transformadas.
Aí eu lembro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Descobrir o rosto é ser a cada dia parecido com Deus. Nós precisamos ser parecidos com Deus. Mas não andar de roupa, andar com uma coroa. Não, nem é isso não. É ser parecido em espírito, em paz. Deixar aparecer os frutos do Espírito. E eu acredito que quando nós somos parecidos com Deus, consequentemente, nós nos tornamos um autêntico cristão. E autêntico cristão quer dizer o quê? Pequenos cristos. Aí eu faço uma pergunta para que a gente possa refletir. Será que nós estamos parecidos ou estamos parecendo com Deus? Nós precisamos. Olha um testemunho que aconteceu comigo, irmãos. Um irmão, ele sentiu o desejo, Deus falou com ele, que ele teria que dar algo para a nossa família missionária. E aí ele perguntou se a gente tinha alguma necessidade, e tinha uma coisa lá em casa que a cama das meninas estavam velha. Aí ele falou, então tá bom, eu vou dar uma beliche para suas meninas. Eu falei, beleza, obrigado, o irmão lá de São Paulo. Bacana, aí ele foi entregar, a transportadora foi entregar lá em casa. Aí lá em Curitiba, a gente mora num condomínio de casas. Então a minha casa fica aqui, e para buscar o portão, né, da distância da minha casa até o portão que abre lá, é a distância como fosse lá na rua. E o rapaz apertou o interfone lá, foi atender, tá, aqui uma entrega. Aí fui pegar a entrega, e eu cheguei para o rapaz, eu falei, entra aqui. Ele, não posso entrar com o caminhão aí dentro do condomínio, não. Aí já começou assim. Eu falei, nossa, brincadeira, né? Então tá bom, ô moço, você pode me ajudar a carregar as madeiras até ali? Meus irmãos, sabe como disse? Não. Eu falei, pô, daí vai ser pegadinha, o cara tá negador, não vai me ajudar. Mas eu falei assim, tá bom, Deus, tá bom. Comecei a carregar a madeira, uma por uma, deixei lá na frente mesmo, e fui carregando sozinho. E lá, para a prova aumentar, meus irmãos, começou a cair um chuvisco. Eu falei, era tudo aí para me reclamar, mas eu falei, não vou reclamar. Glória a Deus, estou lá carregando no chuvisco. E eu estou notando que o homem não foi embora. Aí o homem entrou no carro, começou a bater a chave no caminhãozinho, e o caminhãozinho não ligava. Aí, meus irmãos, ele desceu do carro, eu carregando as madeiras sozinho. Ele olhou meu nome na folha. Ô Sérgio. Aí eu olhei para ele, sim, oi. Aí ele, você pode fazer um favor para mim? Aí ele falou assim, eu falei assim, que favor? Você pode ajudar eu a empurrar o caminhão? Ai, nossa. Eu olhei, eu até lembrei daquela música, tem sabor de mel, a minha história tem sabor de mel. Aí eu falei, é agora, né? Eu confesso que eu cheguei a pensar. Mas o Espírito Santo de Deus estava comigo, foi o seu instrumento de vida transformado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, deixei a minha madeira de lado e fui lá empurrar o caminhão, rapaz. Mas não falei nada com ele. Se eu falasse, eu ia sair da graça, não ia valer nada de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus estava me controlando até aquele momento, que ele tinha falado no meu coração. E cheguei lá e empurrei. Empurrei o caminhão, pegou o tranco. Ele, muito obrigado, seu Sérgio, muito obrigado. Gente, mente humana, eu esperava que ele ia deixar o caminhão ligado e ia me ajudar a carregar madeira. Mas ele não fez isso não, tá? Eu continuei carregando sozinho. Falei, mas tá bom, Deus. É isso aí, a glória é para o Senhor, é isso aí. Tá, consegui colocar, carregar e tudo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, que não era para mim falar nada com ele, era para mim só servir, e glória a Deus por isso. Passou no outro dia, meu irmão, eu esqueci de pagar e acabei não reservando dinheiro para uma conta que tinha no meu cartão.
Meus irmãos, olha só como que é o mistério de Deus. E eu não tinha esse dinheiro. Mas chegou um outro irmão, liga, ô Sérgio, eu estava orando aqui e Deus falou no meu coração que eu preciso dar esse recurso para você. E eu falei assim, é? E era o recurso, a quantia certinha, meus irmãos, mas certinho. Eu falo que é anjo fofoqueiro. Tem anjo fofoqueiro, sabia? Ele conta, né? Que a gente necessita, vai para o outro. E aí, certinho do que eu precisava para pagar o negócio do cartão. Aí eu entendi porque Deus não deixou eu blasfemar no outro dia. Porque a glória de Deus já estava ocorrendo antes. Estava ocorrendo. Então isso é a gente ser um instrumento de vida transformada. Eu tenho certeza que a minha ajuda, que aquele homem, ele com certeza deve se arrepender. O Espírito Santo de Deus falou, vai falar no coração dele. Rapaz, você não ajudou o rapaz ele empurrou teu caminhão, você não ajudou ele ainda. Eu tenho certeza que Deus falou, mas eu não blasfemei, não fui nada. Então, a gente precisa realmente ser parecido com o Senhor. Ser um instrumento não é fácil. Igual a nossa família está no pluripovos, né? E às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Sérgio, por que você ajuda essas pessoas que vêm de fora? Aqui no Brasil tem tanta gente passando fome, tanta gente necessitado, e você vai ajudar esse pessoal que vem de fora? Você está dando melhor para eles do que para a gente? Aí eu falo assim para eles, não é que a gente está fazendo isso para dar privilégio, a gente está agindo com equidade. A gente ajuda socialmente eles, a gente ajuda eles para que eles possam ter a mesma condição que a gente tem aqui. Porque você estar em uma terra estranha é difícil. O pessoal não fala a sua língua. O pessoal te engana. Sabia o que o pessoal faz com muito haitiano? É o seguinte, haitiano, vai lá, você consegue um emprego, vou lá dar um exemplo, um emprego no restaurante. Aí, se você é brasileiro, você trabalha 8 horas por dia. Se você é haitiano, trabalha 12, 10. Aí, na hora de pagar, o salário é R$ 1.800 para o brasileiro. Para você, haitiano, mesmo trabalhando mais, é 1.500. É enganar. Muitos, irmão, muitas vezes acontece isso. Não é poucas vezes, não dá para contar nem no dedo. Quantas vezes a gente ajuda eles, a gente às vezes tem alguns amigos, parceiros cristãos, advogados que ajudam a gente às vezes até ter o direito deles relacionado a isso. Então, dá uma equidade. E eu também sempre digo assim, um refugiado, um imigrante, ele não queria estar aqui. Eu conheço lá a irmã Natália. A irmã Natália, ela veio de Kiev, da Ucrânia. Ela era corretora de imóveis. Aí, sabe o que aconteceu? O prédio dela foi bombardeado em Kiev. Ela teve que sair da Ucrânia. E veio para Curitiba, depois foi para Prudentópolis. Você acha que uma senhora... A irmã Natália lá, ela deve ter uns 70 anos. Você acha que ela queria sair da Ucrânia? Ela nunca tinha ouvido falar no Brasil direito. Não! Ela queria estar na casa dela. Ela queria estar no país dela. Ela queria estar falando com a língua dela. Mas aconteceu uma fatalidade. E por isso que está aqui. Então não é um privilégio, é equidade. É equidade. Ser um instrumento de vida transformada, muitas vezes as pessoas não vão entender. Então, às vezes até o testemunho que eu contei, que o pessoal falava, pastor, você é bobo, você podia dar agora lá, né? Às vezes não vão entender, mas é aquela experiência com Deus que eu falei, o mover com Deus. E sendo um instrumento, Deus vai te direcionar para que você tenha direcionamento e você tenha discernimento, sabedoria. E olha só, meus irmãos, porque eu agradeço a oração de vocês. Então, nós trabalhamos na área missionária e também nós trabalhamos na área social. E na área social, eu sou voluntário de um instituto também que cuida socialmente de imigrantes, refugiados e apátridas e comunidade tradicional. E com essa participação social, principalmente, né, na parte em relação negro, né, eu sou nesse instituto, sou voluntário para cuidar de imigrantes negros, que às vezes eu tenho alguns contatos sociais lá com congolês, nigeriano, guineense, acaba entrando haitiano. Com isso, o nosso instituto ele trabalha com a questão social e acaba sendo habilitado o nosso instituto para participar de alguns conselhos de políticas públicas. Conselhos que não são remunerados, mas conselhos que você pode influenciar a sociedade.
E a gente crê muito nisso, porque assim, meus irmãos, não sei se vocês conhecem, mas procure em casa, você que está vendo aí na internet. Eu gosto muito de um missionário chamado William Carey. William Carey, ele é considerado o pai das missões modernas. William Carey, só para você ter ideia, ele era um sapateiro que saiu dos Estados Unidos e foi para a Índia. E na Índia ele fez vários projetos magníficos, assim, de testemunho. Um deles, assim, é que ele pegou umas mulheres, né, que era da etnia Sati, e elas, essas mulheres, quando ficavam viúvas, o povo da Índia tinha a cultura de queimar elas. E ele fez um projeto para que isso não pudesse mais acontecer. E eu só sei que, por exemplo, hoje na Índia, tem uma faculdade com o nome de William Carey, de um cristão missionário. Então, o que? Nós acreditamos muito num cristão, como ele pode atingir, ele pode servir de exemplo para a sociedade. Então, por isso que a gente cuida, a minha participação no Instituto é para isso, para que nós possamos testemunhar para a sociedade. Então, através desse Instituto, nós conseguimos 2 vagas em um conselho nacional. O primeiro tem um rapaz, um cristão, muita gente boa, cigano. Ele está lá no Conselho Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais do Brasil inteiro. E o Sérgio que vos fala, eu faço parte do Conselho Nacional de Igualdade Racial. Então, toda lei relacionada à questão racial no Brasil, antes de ir para o deputado federal, antes de ir para o Senado, passa lá no nosso conselho. É uma atividade que não é remunerada, mas, porém, você pode dar um testemunho. Imagine só você servir o seu país com a sabedoria que vem de Deus, com o discernimento que vem de Deus. Glória a Deus por isso, influenciando a sociedade. E, meus irmãos, Deus surpreendeu. O que aconteceu? No último mês de outubro, teve uma eleição nesse Conselho Nacional, uma eleição para ser vice-presidente nacional. E nisso, algumas pessoas estavam naquele momento de indicação, quem vai ser vice-presidente, e um irmão lá, o nome da igreja é terrível, né? Não é, irmão? Uma pessoa do conselho, um conselheiro indicou e disse assim, o Sérgio é um bom conselheiro, poderia indicar o nome dele? Aí eu pensei, falei, eu vou pensar um tempo, tá. Aí tá, por fim eu aceitei. E resumindo a história, tivemos a eleição, 38 pessoas votando. Tinha mãe de santo, pai de santo, cigano, quilombola, palmeirano, tinha um monte de gente, de várias comunidades. 38 pessoas, eu tive 34 votos a favor, 3 abstenções e 1 contra. E eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Igualdade Racial. É a instância maior que uma pessoa da sociedade civil pode chegar. Porque agora, quem é presidente foi a ministra que assumiu hoje, chamada Aniele Franco. Então, ela é presidente, eu sou vice dela do Conselho Nacional. Influenciar a sociedade. Sérgio, como que você dá conta disso tudo? Instrumento de Deus. Deus está pedindo para mim afinar, eu estou afinando e Ele está tocando. E é testemunho. É testemunho. Porque, num certo momento, a pessoa foi lá votar, um dos maiores pais de santos do Brasil, não vou falar o nome dele por questão ética, ele chegou assim, não, o Sérgio é uma pessoa séria, sempre trata a gente com respeito, ele vai ser um excelente representante do nosso conselho. Instrumento de Deus. Instrumento de Deus de vidas transformadas. Então, ser um instrumento de Deus na vida de alguém, não tem preço. Se coloque à disposição do Senhor. Lute para que esse instrumento, lute para que você seja e continue sendo esse instrumento. Para que Deus possa te usar no seu trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade, qualquer lugar que você esteja.
E encerrando, meus irmãos, eu li lá Romanos 12:2, diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu faço um apelo para vocês, para que nós possamos saber viver nesse mundo que está em constante transformação, mas que a gente viva ou continue vivendo um mover novo com Deus, com experiências que eu falei, com a mente controlada por Deus, para que em nome de Jesus nós continuemos vivendo nesse mundo sendo um instrumento de Deus, de vidas transformadas. E a mudança do mundo vai continuar acontecendo, mas Deus vai sempre continuar sendo Deus, o Deus que cuida de todos nós, o Deus que nos conhece, o Deus que opera milagres. Porque mais uma vez eu agradeço a oração. Você lembra aquele casal venezuelano? O nome dele é Otávio. Ele estava todo feliz, meu irmão. A gente conseguiu um emprego para ele, para trabalhar no mercado. Primeiro dia, pastor, eu fui no mercado e eu fiz a integração, foi ótimo. Falei, que legal, Otávio, que bom. Segundo dia, o Otávio subiu numa prateleira mais ou menos de 2 metros. Foi limpar a prateleira. Meus irmãos, ele escorregou e caiu de cabeça, de crânio no chão. Eu estava em casa, eu recebi a ligação da esposa dele dizendo: pastor, vieram uns homens todos estranhos aqui, dizendo que o meu marido sofreu um acidente e que ele está internado no Hospital do Trabalhador, mas falaram para mim não ir, porque eu estou grávida. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Chegando no hospital, cheguei logo na recepção e perguntei, eu sabia o nome dele por completo. A recepcionista falou, ele está já na cirurgia, foi muito grave. Quando chegamos lá, traumatismo craniano. E estava saindo um monte de lesões no cérebro, aí colocou catéter, tinha que trocar de lugar. Passados 5 dias, a esposa dele não pôde ir lá, porque a gente estava com medo dela perder a criança, os médicos também falaram. 5 dias eu recebo um outro telefonema, acompanhando o boletim médico. A equipe médica queria conversar. Chamou a esposa e falou assim, eu queria que o pastor viesse junto. Aí eu falei assim, mas por que você quer que vim junto? Aí a equipe médica foi muito sincera comigo e falou assim, porque a situação do Otávio vai ficar irreversível e eu quero dar uma notícia não muito boa para a esposa e eu preciso de alguém que vai aconselhar ela, assim, que vai acolher ela espiritualmente. Eu falei, tá bom, vou lá. Então chegamos no hospital, reunido com 3 médicos, uma psicóloga, uma assistente social. Meus irmãos, eu estava presente nisso, tá? A equipe médica falou assim, nós aqui trabalhamos com a ciência, e a ciência tem dito que o Otávio não vai melhorar. Ele está num coma, a gente tirou o coma induzido dele, ele não acorda, não tem movimento, e a gente teve caso menos grave que ele, que a pessoa não acordou. Aí para que eu fui perguntar? Mas eu perguntei, aí me deu vontade de perguntar, eu falei, mas assim, doutora, e se ele acordar? O que pode acontecer? Se ele acordar, ele vai perder os movimentos, talvez, de alguns membros, ou às vezes ele vai ter uma dificuldade mental. Eu falei, tá bom, para que eu perguntei, gente? Só piorou o negócio. Mas tá bom, aí a doutora acabou, aí Deus falou. Aí lembra do instrumento? Deus vai tocando. Eu falei, vou falar aqui mesmo. Assim, doutora, respeito a senhora, eu acredito na ciência também, mas eu como pastor, eu também acredito em Deus. Essa é a ciência que está me dizendo. Mas eu, a esposa dele, e muitas pessoas que eu vou sair daqui e vou falar agora, nós vamos estar orando para que a vontade de Deus possa prevalecer sobre a vida do Otávio. Falei assim para ela. Ela falou assim, tá bom, a gente respeita. É isso mesmo. Meus irmãos, a glória de Deus. Oramos, acionamos a rede. Todo mundo orando pelo Otávio. Porque imagina, ele não tem família nenhuma aqui. A moça não tinha. O neném ia nascer já sem pai. E não pode voltar para a Venezuela. A Venezuela está horrível, gente. Não tem como voltar. Sem familiar, sem ninguém. Oramos, dobramos o joelho, oramos, compartilhamos com um monte de gente. 3 semanas. 3 semanas. O Otávio sai do hospital andando.
glória a Deus. A equipe médica chegou e me chamou e falou: pastor, eu nunca vi isso acontecer. Aí a gente falou: é Deus. É Deus. Então vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena a gente continuar tendo esse mover de Deus na nossa vida, sendo um instrumento de vida transformada. E Deus ainda proporciona que a gente possa presenciar milagres dele. E eu queria orar por você nessa noite, para a gente encerrar. Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar por você vocacionado, que eu falei lá no início.